eu já adianto aqui que eu me surpreendi com os comentários que eu vi. E falando em comentários, tiveram de todos os tipos. Boa, boa! Muito boa noite para vocês, meus queridos inscritos. Bom, gente, semana sem Palmeiras, mas não é por isso que eu vou deixar vocês aqui sem conteúdo. E para hoje, gente, eu trouxe um vídeo, acho que com um tema bastante importante que eu quero compartilhar a minha visão aqui para vocês, o meu pensamento, a forma como eu enxergo esse tema. Bom, segunda-feira teve o sorteio das oitavas de final da Libertadores, da Copa Libertadores. E com isso, nós palmeirenses já sabemos quem será o nosso adversário nessa fase da Copa Libertadores. Sim, o Botafogo. E bom, eu fiz um vídeo lá no meu Instagram falando mais ou menos como eu acho que vai ser o confronto em si. Como eu acho que vai ser esse jogo. E mais para esse lado da tônica do jogo, animicamente falando. E aqui pro YouTube eu quero trazer esse mesmo assunto, ou seja, esse jogo regado de componentes e ingredientes bastante inflamados das duas partes, mas eu quero trazer para vocês uma opinião através de uma outra ótica, de uma outra visão. E bom, logo depois que saiu o adversário do Palmeiras, eu fui para as redes sociais e fui buscar conteúdo sobre qual é o sentimento do nosso rival ao pegar o Palmeiras nessa fase da Copa Libertadores. Eu já adianto aqui que eu me surpreendi com os comentários que eu vi. E falando em comentários, tiveram de todos os tipos e tiveram sim os mais cautelosos, mais precisamente. Aqueles que sabem sim da ascensão do Botafogo, mas que acima de tudo têm uma cautela e respeito pelo Palmeiras. Sabem como o Palmeiras é, sobretudo na Libertadores. Um time que é acostumado com a competição, que sabe e que gosta de jogar. Sabe os atalhos, brechas, que bate recordes, que constantemente atinge a melhor campanha da fase de grupos e que nessa edição ficou com a terceira, mas que mesmo assim vai decidir uma possível semifinal e todas essas etapas entre oitavas, quartas e semi em casa, no Allianz Parque. Mas a maioria dos comentários que eu vi dos botafoguenses foi que sim, eles gostaram de pegar o Palmeiras e ainda mais nessa fase da Libertadores que é a eliminatória. E como eu falei, tentando entender o sentimento e o desejo por parte do torcedor botafoguense de ter gostado de pegar o Palmeiras, é como se fosse uma metáfora, uma nova chance de apagar esse luto, podemos dizer, que o torcedor botafoguense vive desde o final do Brasileirão de 2023, quando o Palmeiras agarrou a liderança na 34ª rodada do Brasileirão e se consagrou campeão. Para eles, esse jogo é como se fosse um antídoto para uma ferida que ainda está aberta. Para alguns, a vida seguiu com aquela famosa frase de que o clube é sempre mais importante. E realmente é. Só que a cicatriz ela fica e ela vai estar lá para ser lembrada sempre. Porque essa vai sim ser a memória do Campeonato Brasileiro de 2023. Essa memória amarga para os torcedores botafoguenses. Um clube que tinha o título brasileiro depois de tantos anos na mão e que simplesmente dissipou. Por isso, esses comentários regados de euforia e podemos dizer até com uma certa ansiedade para que esse duelo aconteça logo. E bom, falando do lado de cá, falando do lado do Palmeiras, a gente sabe que o Palmeiras não vive um bom momento dentro de campo, dentro das quatro linhas. Há sim uma fase ruim, um momento de instabilidade que se instalou no Palmeiras. O Palmeiras passa sim por uma fase técnica muito abaixo, onde as suas principais peças e as peças, como a gente sempre fala, da famosa espinha dorsal, estão enfrentando um declínio técnico, tático, físico e, claro, muito mental abaixo do seu habitual. Esse Palmeiras que a gente tem visto em campo não é o Palmeiras que o torcedor palmeirense se acostumou. Esse time que
joga pra frente, que joga no erro do adversário, que sabe jogar dessa forma coletiva tão bem elaborada e tão elogiada por muitos e muitos tempos, por muitos e muitos anos. Jogadores que tecnicamente são acima da média, que fazem sim com que o Palmeiras jogue bem, desempenhe bem dentro de campo, que fazem a diferença no elenco do Palmeiras e que são submetidos a ter soluções, a criarem soluções dentro de campo e que precisam fazer a diferença, não passam por um momento bom, passam sim por esse famoso declínio técnico. E hoje, dia 6 de junho de 2024, eu acho que a gente pode sim falar que o momento técnico e inclusive mental do Botafogo, animicamente falando, é sim melhor do que o Palmeiras. Eu não vejo problema nenhum em falar isso, que na verdade é a aceitação de um fato, de uma realidade. Mas, gente, a gente não pode deixar de lado a história do Palmeiras, sobretudo a identidade do clube, que não depende do momento. Uma identidade resiliente, que mesmo jogando muito mal, ganha jogos, se classifica, suporta as dificuldades e se consagra campeão. É um elenco que consegue enfrentar suas crises, seus desafios e os transformar sem se abater. Embora a má fase, esse é o Palmeiras. Essa é a Sociedade Esportiva Palmeiras. Eu tenho certeza que vão ser, sim, 2 jogos muito difíceis, sobretudo muito disputados. Cada um com a sua razão para lutar e se defender, e mais, se provar. Eu quero muito saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários que é muito importante, tá, gente? Se você curtiu o conteúdo, o que é mais importante ainda é a sua inscrição no canal. É muito importante pra gente que produz conteúdo aqui na plataforma, aqui no YouTube. Combinado, gente? E muito importante também, além da sua inscrição, é você deixar o like. Se você não deixou lá no comecinho do vídeo, deixa aqui no final, porque ajuda demais nós, produtores de conteúdo aqui no YouTube. Volto no sábado, muitos e muitos beijos, ó. E avante palestra sempre. Nunca se esqueçam disso.